Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de gramática, né? Vendo hoje o período composto por subordinação. Nós já vimos período composto por coordenação, agora vamos ver período composto por subordinação. O período composto por subordinação é aquele período que a oração ela é subordinada a outra. O que é subordinada? Ela depende da outra oração para poder você entender. Vamos ver aqui no exemplo. Espero que você se case. Se eu, por acaso, colocasse só espero, não falasse mais nada, ia ficar uma coisa sem entendimento. Você não iria entender. Ou, se eu falasse que você se case e não falasse nada antes, também ficaria uma coisa sem nexo. Você não entenderia. Então, essas orações subordinadas, uma depende da outra para você poder entender. Aí eu separei aqui a oração em duas orações, que é o período composto, né? A primeira oração é espero. A segunda oração, que você se case. Repare que, na segunda oração, ela inicia por um conectivo. E toda oração subordinada, ela se inicia por um conectivo. O conectivo são as conjunções, né? Então, eu coloquei aqui, o período composto por subordinação é formado por uma oração principal e uma oração, uma ou mais orações subordinadas. Aqui no caso, espero é a oração principal, porque ela não tem conectivo. A oração que tem conectivo é que vai ser oração subordinada. Então, que você se case é oração subordinada. E as orações subordinadas, elas são divididas em três, né? Tipos de orações subordinadas. Eu tenho as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. As substantivas equivalem a um substantivo. As adjetivas se equivalem a um adjetivo. E as adverbiais a um advérbio. O nome já está dizendo, né? Dentro da esfera morfológica. Orações subordinadas substantivas. Nós vamos ver cada uma delas separadamente. Vamos ver primeiro as orações subordinadas substantivas. Como eu falei para vocês, elas se referem a um substantivo. E elas são iniciadas pela conjunção que ou se, que são chamadas conjunções integrantes. Eu coloquei aqui um período simples, que é aquele período que só tem um verbo, né? Quero sua presença. O quero, analisado sintaticamente, ele é um verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Então, sua presença vai ser objeto direto. Agora, morfologicamente, quero é verbo e presença é um substantivo. Então, eu analisei aí a oração sintaticamente e morfologicamente. Nós já vimos isso também em aulas anteriores. Depois eu coloquei o mesmo período, agora como sendo um período composto. O período composto ele é formado por um ou mais verbos. Então, vamos ver. Quero que você esteja presente. Então, repare que a oração ela tem duas orações, porque ele tem dois verbos, o quero e o esteja. Ela é separada pelo conectivo, tá? Quem quer? Eu quero. O sujeito é eu. Ele não aparece aí, ele está oculto, né? Então, eu quero, ele não aparece, mas eu sei que tem. Então, o quero é verbo transitivo direto, o que vai ser o conectivo, né? E esteja presente é o verbo. Então, repara no primeiro período simples. Quero sua presença. Esse sua presença aqui é o objeto de quero. No período composto, o objeto direto vai ser toda uma oração. Vai ser que você esteja presente, vai ser o objeto direto de quero. Quero vai ser oração principal, que você esteja presente, oração subordinada. Agora eu vou dar outro exemplo com outra frase, né? O médico solicitou um exame. Exame aqui é o substantivo. Aí como é que vai ficar no período composto? O médico solicitou que fizesse um exame. Então, veja bem, como eu falei para vocês, a oração subordinada ela é aquela que se você tirar uma parte da oração, você não vai entender. Se eu colocasse para você assim, o médico solicitou, você ia ficar esperando eu completar. E se eu colocasse que fizesse um exame, sem antes ter colocado o médico solicitou, você também iria ficar de boca aberta, sem entender nada.
Então, a oração subordinada é aquela que precisa da outra oração para você entendê-la. Bom, aí o que eu fiz? Eu transformei a oração do período simples em período composto, adicionando o quê? O conectivo, né? Tem que colocar o conectivo e mais um verbo. Então, o médico solicitou que fizesse um exame. Então, eu tenho o verbo solicitou e o verbo fizesse. Aí, agora, essa oração é uma oração subordinada substantiva. Vamos ver um outro exemplo. Agora, como eu falei para vocês, a oração subordinada ela pode ser substantiva, adjetiva e adverbial. Vamos ver agora com o exemplo da adjetiva. A adjetiva, ela tem ideia de um adjetivo. Então, o dia esperado chegou. Esperado aqui é adjetivo. Eu tenho um período simples aqui, porque eu só tenho um verbo. Agora, eu vou transformar esse período simples em um período composto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar dois verbos e colocar o conectivo que. Então, olha aqui. O dia que eu esperava chegou. Olha o conectivo e os dois verbos. Ó, esperava e o chegou. Aí agora eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porque ela tem um valor de adjetivo. O esperado virou o verbo, virou esperava. Tá? Agora vamos ver a oração subordinada adverbial, que ela tem um valor de quê? De advérbio. De manhã penso no futuro. De manhã é uma locução adverbial, né? De tempo. Então, eu vou ter que transformar o período composto usando essa locução adverbial. Então, vamos lá. Quando amanhece, penso no futuro. Quando amanhece tá dando uma ideia de advérbio, de tempo, né? Então, o de manhã virou amanhece, virou verbo. E eu tenho outro verbo, penso, no futuro. Só que o conectivo aqui é o quando, tá? É o quando, porque é advérbio. Então, eu usei um advérbio para representar uma oração subordinada adverbial. Porque toda oração subordinada adverbial, ela se inicia por uma conjunção adverbial. Bom, aí aqui é só para você ver como é que as orações subordinadas são divididas. Elas são divididas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, está aqui para você tirar as suas dúvidas, né? Aí, logo após isso aqui, você vai fazer um exercício. A mesma coisa que eu fiz aqui, você vai fazer aqui no exercício. Você vai transformar um período simples em um período composto por subordinado, como se fossem umas orações subordinadas substantivas. Então, aqui, botei um modelo para você fazer igual. Devemos ter consciência da preservação da natureza. Então, preservação da natureza a partir desse destaque aqui que você vai fazer o período composto. Então, devemos ter consciência de que a natureza seja preservada. Então, tem que colocar o conectivo e você vai, a partir da palavra que está destacada, você vai fazer essa transformação. É fundamental o respeito ao próximo. Mesma coisa, você vai colocar o conectivo e transformar a oração em subordinada substantiva. Um dos problemas do governo é a falta de verbas para a educação. Mesma coisa, vai colocar o conectivo para transformar esse período simples em um período composto por subordinação. Depois que você fizer esse exercício aqui, você vai fazer as páginas do livro, tá? Que é referente a esse assunto aqui. Que é a página 59, onde começa aqui, ó, período composto por subordinação e orações subordinadas. Aí tem aqui, a 59, a 60 é a explicação da matéria, vocês também vão dar uma lida, e depois vão fazer a página 61 e 62, ok? E aí nós terminamos por aqui a aula de hoje. Até lá!